Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Álvaro Milém, aqui com você para gravar mais uma videoaula da disciplina Jogos e Cultura Popular. É a nossa segunda videoaula do primeiro módulo, né? Na videoaula anterior, a gente abordou, né? Introduziu a questão aí das características das crianças, né? Da cultura infantil, das fases do desenvolvimento, né? Das características do desenvolvimento infantil e a relação, né, com jogos e brincadeiras, considerando as possibilidades dessas práticas contribuírem para o desenvolvimento da criança, né? Então, nessa segunda videoaula, a gente vai dar continuidade nessa questão e vamos abordar, assim, vamos dialogar, né, com a questão do desenvolvimento motor, da composição do esquema motor e também vamos descrever aqui as fases do desenvolvimento da criança de acordo com a teoria do Piaget, tá? Do Jean Piaget. A gente vai continuar utilizando como referência básica, né, a obra do professor João Batista Freire, o clássico livro Educação de Corpo Inteiro, Teoria e Prática da Educação Física. A partir dali que a gente vai trazer essas reflexões. Então, sobre o desenvolvimento motor, né, o autor, o João Batista Freire, ele é particularmente contrário à ideia de que podemos e devemos padronizar os movimentos das crianças, né? Essas padronizações, né, ou seja, as fases do desenvolvimento motor, consideradas a partir da faixa etária das crianças, né? Então, essas padronizações não levam em consideração aspectos fundamentais para o desenvolvimento motor das crianças, que são aspectos culturais e sociais. É como se essas padronizações olhassem enfaticamente, quase que de forma absoluta, somente para os fatores internos, né, do desenvolvimento da criança, sem olhar e pensar aí nos fatores externos, né, nos fatores ambientais. Então, é exatamente isso, né? Essas padronizações pressupõem que só existem aspectos internos aos indivíduos e secundarizam os aspectos externos, né? O autor traz dois exemplos aqui para a gente pensar nessa questão, né? A partir deles, refletir essa questão. Então, o primeiro é a respiração, né? Para você respirar, para qualquer pessoa respirar, um animal respirar, ele vai precisar do sistema respiratório, né? Que é composto por diversos órgãos, né? Sobretudo os pulmões, né? Nos pulmões vão haver essas trocas gasosas, né? Nas quais o organismo vai absorver o oxigênio, né, do ar e expelir o gás carbônico. Acontece que para respirar, né, você precisa desse funcionamento interno, né, do desenvolvimento do sistema respiratório, mas se não, dependendo do local onde você estiver, né, e da quantidade de oxigênio disponível nesse local, a respiração, né, as possibilidades de respiração e oxigenação do corpo vão variar, né? Então, se você está num lugar de alta altitude, né, por exemplo, você vai subir uma montanha com 5, 6 mil metros de altitude. Lá em cima, né, a quantidade de oxigênio no ar é rarefeita, né, como a gente fala. Então, tem muito menos percentual de oxigênio na atmosfera nessa altitude, né, do que numa altitude, por exemplo, a nível de mar, né? Então, isso vai impactar na respiração. Então, assim, isolar, né, a respiração, considerando somente os aspectos internos ao organismo, e se não considerar os aspectos externos, seria esse exemplo. O outro exemplo, mais relativo às nossas questões na educação física, né, diz respeito ao ato de pegar um objeto com as mãos, né? Quando uma criança ou qualquer pessoa vai pegar um objeto, né, essa pegada, né, vai ser diferente em função do tamanho do objeto, do peso do objeto, do formato do objeto, né,
da superfície, se é áspera, se é lisa, se ela está molhada, está seca, né? Então, o ato de pegar, né? Porque, por exemplo, nas fases do desenvolvimento motor, né, a gente vai ter essa fase, né, das manipulações, né, então de receber, lançar, etc. Isso, obviamente, vai depender de todas essas condições que eu mencionei anteriormente, que são condições externas, né, não dizem respeito às condições do desenvolvimento e da aprendizagem motora, organicamente falando. Então, as habilidades motoras precisam ser desenvolvidas, né? Isso é um fato, né? Mas não de forma isolada. O que o autor defende, o que a gente vai estar aqui também defendendo, é que precisa estar claro, né, quais são as consequências e as relações entre o desenvolvimento das habilidades motoras e o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo, né? A gente não pode pensar no desenvolvimento das habilidades motoras de forma isolada, a gente tem que pensar no desenvolvimento como um todo. Daí a ideia de educação de corpo inteiro. É uma educação que vai pensar no corpo não como um corpo somente físico, um corpo que a gente vai carregar, que a gente vai ter, né? Mas olhando holisticamente para um corpo pleno, né? Então, esse corpo, né, ele não só se movimenta, mas ele também pensa, ele também sente, né? Então, essa é a ideia, para a gente olhar, né, para o desenvolvimento das habilidades motoras engajadas, né, no desenvolvimento infantil como um todo. Por isso que a gente vai tratar aqui do desenvolvimento da criança a partir das fases do desenvolvimento do Piaget. E ainda sobre o desenvolvimento motor, né, além disso, né, as habilidades motoras devem ser desenvolvidas num contexto de jogos, de brinquedo, no universo da cultura infantil, né, partindo do que a criança sabe fazer. Como a gente falou lá atrás, na videoaula passada, a criança é especialista em quê? A criança é especialista em brincar, né? Então, a cultura infantil, o que ela sabe fazer, o que ela costuma fazer, né, são jogos e brincadeiras. Então, não devemos propor atividades monótonas, né? Tipo uma estafeta de correr e voltar, simplesmente por correr e voltar, né? Repetitivas e sem sentido lúdico, né? Sem ter um aspecto de jogo, de brincadeira, né? Apenas visando o desenvolvimento motor desarticulado do mundo da criança. Então, esse desenvolvimento motor, das habilidades motoras, pode ser e deve ser desenvolvido, né, a partir dos jogos e brincadeiras. Então, mais uma vez aqui a gente defendendo essa ideia da utilização de jogos e brincadeiras e da importância, né, de se usar jogos e brincadeiras, uma vez que eles fazem parte da cultura infantil. Partindo agora para comentar sobre o esquema motor, né? Na verdade, o esquema motor, né, é a primeira forma de relação, né, que a criança desenvolve com o meio. Antes dela conseguir refletir, né, antes dela conseguir raciocinar, né, sobre o que acontece com ela, né, e onde ela está, ela vai intuitivamente se relacionando com o meio através dos esquemas motores, né? Então, os esquemas motores são desenvolvidos a partir dessa necessidade da relação da criança com o meio ambiente, né? A necessidade de locomoção, né? Ela precisa se transportar de um lugar a outro, ela tem essa vontade de se transportar de um lugar a outro. Então leva ela, né? Antes dela conseguir pedir, olha, me leva ali, né? Ela começa a interagir com o meio e se transportar de forma motora, né? Então é a necessidade de locomoção. De manipulação de objetos, né? Ela tem necessidade de mexer em alguma coisa, então ela vai se desenvolvendo, né? As suas habilidades motoras, os seus esquemas motores vão sendo compostos a partir dessas interações interações manipulativas com objetos, né? Além dos atos mais instintivos, né? Como o ato de amamentar-se, né? Por exemplo. Então, essas questões, né? Necessidade de locomoção, manipulação e os atos mais instintivos,
levam à necessidade de adaptações motoras, né? A criança vai tendo essa necessidade, como é o único recurso que ela tem naquele momento, né? Ela vai interagindo com o mundo através de adaptações motoras, que são isso que a gente está chamando de esquemas motores. E diferentemente de outros animais, né? O ser humano, ao começar a compreender seus esquemas motores, humaniza-se, né? A humanização é justamente isso. O que diferencia o ser humano de outros animais é justamente essa compreensão, né, de seus esquemas motores. Quando a gente passa a entender, né, para que serve aquilo e olhar para aquilo para além de fazer aquilo, a gente começa a se humanizar, né? Então essa humanização é mediada pelos símbolos, né? O que são os símbolos? As representações mentais sobre suas ações. Quando a gente começa a montar uma representação, começa a pensar sobre, né, as nossas ações motoras, a gente, e não são as ações motoras, mas as ações em geral, a gente acaba criando símbolos, né, um mundo simbólico. Então, antes mesmo de surgir a linguagem verbal, né, todos os esquemas motores básicos já estão formados na criança, né? Ela já pode ouvir, cheirar, se arrastar, andar, girar, saltar, correr, bater, etc. Os esquemas motores vão sendo os primeiros a serem desenvolvidos. Já, né, a partir do surgimento da linguagem, abre-se o mundo imaginário, o mundo dos sonhos, das fantasias, né, do simbolismo, né? Então, a criança, primeiro, ela vai desenvolver os seus esquemas motores, né? Depois de desenvolvidos os esquemas motores, desenvolve-se a linguagem. E, a partir daí, ela tem essa capacidade de imaginar, de sonhar, né, de fantasiar as coisas. Agora, partindo, né, para a parte final dessa videoaula, eu vou falar aqui sobre os períodos do desenvolvimento infantil, né, como eu disse, tomando como referência os autores João Batista Freire, que é da onde a gente vai estar realizando a leitura, né? Eu vou disponibilizar para vocês aí essas leituras, né? E também, né, o autor da onde ele se referencia, que é o Jean Piaget, tá? Então, para o Piaget, a gente tem 4 fases do desenvolvimento infantil. A primeira fase é a fase que a gente chama de período sensório-motor, né? Essa fase, né, é a fase também conhecida como a fase da latência, né? E ela vai do nascimento até o surgimento da linguagem, né? Lembra quando a gente falou ali atrás que com o surgimento da linguagem a criança já é capaz de fantasiar, né? de ter o símbolo como referência? Até aí nessa fase, no período sensório-motor, ela ainda não é capaz disso, né? Ela vai até mais ou menos 1, 2 anos de idade, ela está nessa fase cuja única interação dela com o mundo, né, é a partir dos esquemas motores, né? Então, há 3 estágios nesse período, né? O período dos reflexos, o da organização das percepções e o período final, que é o surgimento da inteligência propriamente dita. A segunda fase, né, o segundo período, é o período pré-operatório, que é conhecida como a primeira infância, né? Vai do surgimento da linguagem, né, até os 6, 7 anos de idade, mais ou menos, né? Lembrando que a gente não deve ter uma padronização estanque dessas fases, né? Cada criança, a partir de suas condições internas e externas, né, vai ter o seu desenvolvimento. A gente coloca aí, né, os autores colocam mais ou menos a referência de idade para ter uma noção, uma base, tá? Então, a criança, nessa fase, né, nesse período, ela passa a compreender suas ações, a ter consciência de seu corpo e a se expressar verbalmente, né? É importante, né, dizer que isso, porque ela já começa a passar pelo processo de humanização, né? E, né, por fim, ele é um período autocentrado, né?
A criança, nesse período, é autocentrada. O brinquedo, ela brinca, ela tem dificuldade, né, de olhar para o outro, de se relacionar com o outro e, sobretudo, olhar para as vontades e necessidades do outro. Então, ela é autocentrada, ela é egocêntrica nesse período. E o simbolismo, né, a questão simbólica da fantasia, do faz de conta, está muito em evidência. O terceiro período é o período operatório concreto, que é a chamada segunda infância, que vai, né, do final da primeira infância, a gente coloca a faixa etária ali só como uma base de referência, 6, 7 anos de idade, mais ou menos, até o início da adolescência, lá para os 12 anos de idade, né, 12, 13 anos de idade. Esse período é marcado pelo final da cooperação, pelo início da cooperação, é marcado correção, pelo início da cooperação e pelo raciocínio lógico, né? As possibilidades de socialização da criança com o mundo, né, vão permitir que elas comecem a interagir com outras crianças, né, e outras pessoas através da cooperação, e ela também já é capaz aí nessa fase, né, de ter um raciocínio lógico mais desenvolvido, né? Entretanto, né, essa fase tem os seus limites definidos pelo mundo concreto vivido pela criança, né? Ela vive muito o concretismo, o que está vendo, ela precisa ver para crer, né? Se você nessa fase etária pegar 2 copos de água, né, ambos com 200 ml de água, um copo largo e baixo, né, e o outro copo estreito e alto, de tal forma que os mesmos 200 ml de água vão ficar mais baixos, né, no copo largo do que no copo estreito e alto, né? Você pedir para a criança dizer em qual desses copos tem mais água, ela vai apontar para o copo alto, porque ela está vendo ali a água mais alta, né? Então, em geral, né, a criança nessa fase precisa ver para crer. Ela vive no concreto e não consegue realizar muitas abstrações ainda. Não é especialista em abstrações. Somente, né, a partir do último período do desenvolvimento infantil, né, o desenvolvimento humano, né, porque nesse período ela já deixa de ser criança, né, que é o período operatório formal ou hipotético dedutivo, né, que se inicia lá mais ou menos na adolescência, né? O sujeito nessa fase rompe com as barreiras da realidade concreta, do preciso ver para crer, e passa a se interessar por problemas hipotéticos, abstratos. Ela consegue começar a realizar deduções, inferências, né, a partir da realidade. Ela consegue pensar em coisas como ironias, sarcasmos, coisas que saem do concreto, né, e passam a ser do campo das hipóteses. Então, essas são as fases do desenvolvimento infantil, né, para o Piaget. E no próximo módulo a gente vai começar já a falar dos jogos e brincadeiras, aí, sobretudo a partir do Leon Vygotsky, né, que vai propor alguns tipos de jogos e brincadeiras para o desenvolvimento da criança, e a gente vai estar relacionando aí com os períodos do desenvolvimento que a gente apresentou até agora, que são do Jean Piaget.